A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Marcos Semião. Estamos aqui para gravar mais um Mensagem que Edifica. Na verdade, você está no canal Mensagens que Edificam e eu quero desejar a você, és muito bem-vindo, és muito bem-vinda em nosso canal. Se ainda não fez a sua inscrição, faça agora mesmo, deixa o seu like, clica no sininho e será notificado quando nós postarmos ou enviarmos algum vídeo novo para o canal. Hoje nós estaremos falando sobre imagens de escultura. Isto mesmo, o que a Bíblia Sagrada diz a respeito das imagens de escultura. Antes de nós irmos para alguns textos da Palavra de Deus, que não citarei muitos, porque há vários textos na Bíblia Sagrada que falam sobre as imagens de escultura, como também mostrando para nós que Deus condena as imagens de escultura, não só quem se prostra perante uma imagem, mas tanto quem fabrica a imagem de escultura também é condenado aos olhos de Deus, à luz da palavra de Deus. Pois bem, há uma frase que diz assim: Deus não divide a sua glória com ninguém. Nenhuma imagem ou escultura conseguem se aproximar do esplendor e da beleza do Criador do universo. Você já parou para pensar? Minimizar Deus à semelhança de alguma criatura dos céus, da terra, do mar, ou o que neles há. Por isso, quem ama e é fiel a Deus deve adorar somente a Ele com todo o corpo, alma e espírito. Quem ama a Deus e é fiel a Deus, e ele tem a fé verdadeira em Deus, ele não tem necessidade de ver para crer, de tocar para ter a convicção de que de fato e verdade Deus existe e Deus é verdadeiro. Vamos lá para os textos da palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, eu quero fazer questão de ler o texto sagrado, capítulo 20, do verso 3 ao verso 4, nós estaremos lendo Êxodo, capítulo de número 20, o capítulo do Decálogo, isto mesmo, dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 3 e versículo de número 4. Vai anotando aí estes textos sagrados que vai te auxiliar. De repente, você conhece alguém, ou até mesmo dentro do seu lar, você tem imagens de escultura. Quando eu me refiro a imagem de escultura, não estou falando aqui de uma foto, uma fotografia de um ente querido, ou até mesmo sua. Eu não estou falando aqui de aquele objeto que você foi fazer uma viagem. Por exemplo, você foi numa praia e lá tinha um peixe de porcelana e você gosta de peixe, é pescador e comprou um peixe de lembrança da praia que você esteve. Isso não é imagem de escultura, você apenas se familiarizou com aquilo e levou como uma lembrança. Então temos que saber diferenciar o que de fato é uma imagem de escultura e relacionada à idolatria. Pois bem, vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso de número 3 e 4 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. É uma ordem de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Agora olha só o verso de número 5 para concluir. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então Deus proíbe literalmente, aqui é no sentido literal, não é simbólico nem figurado, aqui é no sentido literal, Deus condenando a criação, o possuir e a adoração a imagens de escultura. Levítico capítulo 26, Levítico é o livro posterior ao livro de Êxodo, que está dentro do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos falando do terceiro livro
do Pentateuco chamado Levítico. No capítulo 26, verso 1, olha o que o texto sagrado nos diz. Não fareis para vós ídolos, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua. Estátua aqui no original, no hebraico, poderia ser a palavra pilar ou obelisco. Nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quem crê em Deus não precisa erguer, levantar, se inclinar diante de uma imagem de escultura, porque Deus, Ele é o Senhor. Ainda Isaías capítulo 42 e versículo de número 8, veja o que o profeta messiânico, o profeta Isaías, vai falar para nós a respeito da imagem de escultura. Versículo 8 do capítulo 42. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, Deus é totalmente contra, oposto às imagens de escultura feitas por mãos de homens. Deus é contra a idolatria. E eu quero dizer para você que me assiste neste vídeo, nesta mensagem que edifica, que a maior luta de Deus com o povo de Israel, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que peregrinaram 40 anos no deserto e que tomaram como posse a terra de Canaã, a maior luta de Deus com os filhos de Israel foi exatamente a idolatria. Por causa da idolatria, eles foram vencidos, por causa da idolatria, eles foram levados no cativeiro, vencidos por grandes adversários, perderam a honra de ser a grande nação de Israel. Por causa da idolatria, grandes males ocorreram com o povo de Israel. Quando acabou este problema entre Deus e o povo de Israel na questão da idolatria? Depois que eles retornaram do cativeiro, o problema da idolatria foi sarado. Deus então ficou 400 anos em silêncio, no período que nós falamos interbíblico, que é do Antigo Testamento até o Novo Testamento, do ministério profético até o nascimento de Cristo, o ministério de João Batista. Houve-se um silêncio de Deus no período de 400 anos. Nesse período, Deus havia tratado com Israel, antes desse período, Deus havia tratado com Israel o problema da idolatria. Mas Deus sempre lutou com Israel em relação à idolatria. Para a gente encerrar, eu vou citar dois textos sagrados, Salmos de número 115, versículo de número 4 e 8. É interessante salientar a você que assiste este vídeo, talvez você é católico, você mesmo evangélico que terá acesso a esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção para o livro de Salmos, antes, porém, trazer um esclarecimento. A Bíblia que os evangélicos utilizam não é a mesma que os católicos utilizam. Qual a diferença? É de conteúdo? Na verdade, a Bíblia evangélica, ou posso chamar dos cristãos protestantes, é a Bíblia que compõe 66 livros, são 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada dos cristãos ou dos evangélicos, dos cristãos protestantes ou dos evangélicos. Já a Bíblia Católica possui 73 livros, porque além dos 66 que são iguais da Bíblia dos cristãos protestantes ou dos evangélicos, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que nós na teologia tradicional chamamos de livros apócrifos, ou seja, o cânon sagrado fechou com 66 livros. 66 livros foram aceitos como inspirados por Deus. Já os 7 livros que são inseridos no livro na Bíblia Católica não são aceitos como inspirados por Deus. Então essa é a diferença. O livro de Salmos da Bíblia Católica, ela vai estar diferente na ordem do que a Bíblia dos evangélicos. Então o Salmo 115 não será o Salmo 115. Fugiu da memória agora se será ou o 114 ou o 116.
Você vai abrir na sua Bíblia e vai observar o texto que estarei lendo em nome do Senhor Jesus. Que seja o Salmo 114 ou 116 na sua Bíblia católica, vai estar escrito o mesmo na Bíblia que nós utilizamos aqui. 115, verso de número 4 a 8. Olha o que o texto sagrado nos diz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, quem tem imagem e escultura, quem venera imagem e escultura, quem adora imagem e escultura, vai ser semelhante à imagem e escultura que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, depende dos outros para ser transportado, e assim vai acontecer com essas pessoas que veneram, que adoram, que idolatram imagem e escultura. Eu quero ler agora o último texto que está em Atos, capítulo 17, versículo número 29, e nós encerraremos a nossa mensagem que edifica de hoje, falando sobre a Bíblia e as imagens de escultura. Atos, capítulo 17, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, todo o artifício e a imaginação dos homens. Olha só, está escrito em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 29. Apareceu aqui o meu filho Pietro Daniel, o rostinho dele, você vai ver no vídeo. Aqui eu vou editar esse vídeo, mas não leve em consideração, porque você sabe que filho é filho. Deus abençoe vocês que participaram conosco dessa mensagem que edifica, e nós gostaríamos de muito em breve enviar mais algum vídeo falando sobre este assunto em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que tem a afeição, a adoração à imagem e escultura, porque ele precisa conhecer a verdade à luz da palavra de Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.